Olá, muito boa noite a todos os nossos amigos que vão estar nos acompanhando nos próximos instantes aqui pela nossa página da rede social. Nós queremos compartilhar com vocês um assunto muito legal, um assunto muito importante, que são as profecias e a chegada do reino de Deus. É um tema que todos nós gostamos de estudar ou examinar, na busca de ter conhecimento, na busca de ter entendimento, né, acerca de qual seja a vontade do Senhor para as nossas vidas. E nós vamos estar buscando fazer esse comentário nos próximos instantes, certo? Eu, como já disse para vocês, recebi um livro para ler. Esse livro diz O Mistério da Profecia, de Mark Phelan e Leighton Wade, é o nome dos escritores. Nesse livro é tratado de muitos assuntos que dizem respeito acerca dos últimos momentos da história humana na Terra. E eu quero então compartilhar com você algumas observações que eu fiz quando li esse livro. Até porque quando alguém me entrega um livro, eu gosto de ler, mas também gosto de examinar o livro para ver se o livro realmente está de acordo com as escrituras. Primeira coisa que eu quero dizer para você que está me assistindo agora: nunca leia um livro partindo do pressuposto de que aquele escritor que escreveu o livro ele é infalível, inerrante e que ele sempre acerta. Na verdade, tanto eu quanto qualquer escritor, nós temos as nossas dificuldades de compreensão das escrituras. E compete a gente estar examinando sempre a palavra de Deus no propósito de termos um entendimento mais claro. Então vamos lá, sem muita demora, deixa eu falar para você as primeiras observações que eu fiz. Primeiro, ao ler logo aqui a introdução deste livro, eu fiz aqui uma notazinha de rodapé, como você vê aí nesse papelzinho que aparece na sua tela. A profecia no singular é nas escrituras sagradas uma referência clara a Apocalipse. A profecia, quando você lê em Apocalipse, o termo aparece lá, na verdade, apenas lá. A profecia no singular, quando aparece no Novo Testamento, ela está se referindo exclusivamente ao livro de Apocalipse, certo? É a primeira coisa que eu quero deixar para você. Quando a Bíblia trata de profecias, aí ela está se referindo às profecias que haviam na Antiga Aliança e uma parte das Escrituras que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo as identificou como os profetas. Veja que Jesus disse no caminho de Emaús para os seus discípulos: convinha que de mim se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, os profetas, no plural, é uma referência à Antiga Aliança e àqueles livros que vão de Isaías a Malaquias, que está entre os profetas que foram classificados como profetas maiores e profetas menores, tá? Então, mas no singular, a palavra profecia, a profecia se refere ao Apocalipse. A Bíblia Sagrada, quando fala de profecias, ela não tem ideia de profetas que vai se levantar depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento. Profetas como Muhammad, Ellen Goldwhite, Joseph Smith, entre tantos outros que apareceram e reivindicaram ter profecias divinas e escritos divinos para liderar a vida do povo, todos eles não são contemplados nas Escrituras, porque o Senhor havia dito lá atrás que o profeta que seria levantado e que a Bíblia diz que seria levantado era o próprio Cristo, que seria semelhante a Moisés. Como foi dito, e qualquer pessoa que não ouvisse esse profeta seria exterminado. Nós sabemos que Jesus, ele profetizou muitas coisas. Ele não era apenas um profeta, ele era sacerdote, ou sumo sacerdote, ele era profeta, ele era o supremo apóstolo, ele é o supremo pastor e bispo das nossas almas, ele também é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Válido notar isso. Quando a gente chega aqui mais ou menos na página 10 deste mesmo livro, eu faço uma outra observação, você pode olhar aí. Nessa outra observação, eu observo que no 7º parágrafo desse livro, o escritor
ele faz uma especulação. E especulações é sempre complicado, porque você coloca o seu pensamento como se fosse pensamento do escritor sagrado, porque ele cita Daniel, capítulo 2, versículo 28, aí bota o texto, né? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Aí ele bota assim, Daniel, o 7º parágrafo... no 7º parágrafo, olha o que ele diz aqui, ó. Daniel afirma, há um Deus no céu que revela os mistérios, e continua como se dissesse. Aí aqui nesse como se dissesse, ele vai colocar junto com os seus pensamentos, ele vai colocar os seus pensamentos, introduzir a sua ideia, como se Daniel tivesse pensando igual ele pensa que Daniel pensou. Mas a prova de que Daniel não vai pensar igual esse escritor aqui, é que nós vamos ver a sua compreensão da chegada do reino de Deus, que está totalmente contrário àquilo que o próprio eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, nos revelou nas Escrituras Sagradas. Então, esse negócio de fazer especulação é complicado. Por quê? Isso é muito comum, inclusive, no meio pentecostal. Algumas pessoas chegam, eu tenho uma revelação do Senhor para te dar. Aí, se ele, por exemplo, a questão de campanha política, veja se isso aconteceu. Se aconteceu na sua cidade, você bota aí abaixo o comentário. Mas eu recebi muitas informações. Aqui pertinho aconteceu. Várias pessoas que diziam ter o dom de profecia, querendo eleger o seu candidato a prefeito, disseram, eis que eu, o Senhor teu Deus, estou falando que tu, fulano de tal, vai chegar à prefeitura, isso, aquilo, outro. Deus está nos revelando que o futuro prefeito dessa cidade vai ser o fulano de tal. E muitas pessoas fizeram isso. Várias cidades aconteceu isso e foi uma profunda decepção. Porque todos esses falsos profetas se apressaram. Eles queriam fazer campanha política e estavam usando ali o dom de profecia que eles dizem que tinha para profetizar. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que tiver a ousadia de falar em nome do Senhor, o que o Senhor não falou, esse daí o Senhor iria exterminá-lo do meio do seu povo. Então, é necessário tomar cuidado quando a questão é profecias. Alguém está profetizando. Cuidado. Especulações geram grandes prejuízos espirituais, como tem na página 11 do livro aqui do Mark Phelan, o Ministério da Profecia. Vamos avançar, porque eu também fiz uma outra observação na página seguinte. E essa observação que eu fiz, ela é mais séria ainda, porque veja, o escritor, ele parece dar uma ideia de que o reino que o Daniel profetizou ainda não chegou, que esse reino ainda vai chegar. Ele dá essa ideia aqui no livro. E eu escrevi aqui que o reino já chegou e não será mais destruído. E a prova que eu tenho de que o reino de Deus já chegou e que ele não será mais destruído está na Bíblia Sagrada. Eu quero ler alguns textos aqui. Mateus capítulo 10, versículo 7 diz: E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Foi o próprio Jesus Cristo que, ao instruir os seus discípulos, no capítulo 10 do Evangelho escrito por Mateus, ele disse, olha, vocês vão e preguem dizendo que já chegou o reino de Deus. É o próprio Cristo instruindo os seus discípulos. Então não dá para dizer que o reino eterno ainda não chegou. Esse reino eterno chegou. Agora veja outra coisa interessante. E quando foi que ele chegou? Mateus capítulo 16, versículo 18 diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é a forma mais clara de demonstrarmos que o reino de Deus, ele já chegou, e o reino de Deus, ele, como diz o texto sagrado, ele já foi estabelecido. Mateus capítulo 10, versículo 7, deixa isso muito claro. Agora, um outro texto, é Lucas capítulo 11, versículo 20, diz, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus,
certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha só, Jesus disse, o fato de que eu expulso o demônio pelo dedo de Deus já demonstra que é chegado a vós o reino de Deus. Deus já estava reinando, subjugando as forças da natureza, subjugando as forças do mal, subjugando as enfermidades e demonstrando o seu claro poder sobre todas essas coisas de maneira inequívoca. E o Senhor disse, olha, nos últimos tempos uns vão dizer assim, ele aqui ou ele ali. E o Senhor diz, não digam isso vocês, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E como é que o Senhor estava dizendo para aquele povo, o povo judeu, que o reino de Deus já estava entre eles? Pelo simples fato de que ele havia estabelecido o seu reino através da igreja. Pastor, e que base bíblica você tem para dizer que a igreja ela é esse reino eterno que o Senhor Jesus veio firmar aqui? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse reino de sacerdote que existe na face da terra foi criado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia para os seus discípulos, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Como lemos, já está mais do que claro que a igreja é essa nação santa, que é composta de judeus e gentios que, arrependidos dos seus pecados, receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas quando a gente lê aqui o livro do Mark Filling, a impressão que se tem é que ele ainda está à espera da chegada desse reino eterno. E aí é onde começa a complicar, porque o que ele tinha que ensinar é, esse reino já chegou e será manifestado na sua plenitude maior por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus já está reinando sobre a sua igreja. A igreja é dirigida completamente pelo Senhor. Então, esse reino eterno que Daniel profetizava, que seria estabelecido na terra e que jamais passaria, já chegou, já foi estabelecido e não vai passar. Tá? Então, algumas observações que se fazem necessárias quando o propósito é a gente levar as pessoas a ter uma firmeza. Outra incompreensão que eu encontrei aqui no livro do Mark Filling é o fato de que ele diz aqui, ele dá uma ideia de que o fim do mundo vai ser por ocasião da vinda de Jesus. E essa não é a verdade. Vamos aprender o que diz? Olha, primeiro eu vou ler o que ele diz aqui. O terceiro parágrafo aqui da página 29 deste livro aqui, ó. Certo? Tá. No terceiro parágrafo ele diz assim, os discípulos estavam fazendo duas perguntas diferentes. Então aqui ele já começa mostrando as coisas erradas. Primeiro, os discípulos não estavam fazendo duas perguntas diferentes, ele estava fazendo três perguntas diferentes. Começa por aqui. A primeira delas era, quando sucederão estas coisas? Que coisas? Aí ele responde aqui direitinho. Referia-se à queda de Jerusalém, à destruição do templo. A segunda pergunta era, qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui são duas perguntas. Que sinal haverá da tua vinda? Uma pergunta, aí já é a segunda. E da consumação do século? Já é a terceira pergunta. Então, quais eram as três perguntas? Quando sucederão essas coisas? A destruição do templo, a queda de Jerusalém, a invasão romana ali. E a segunda questão, que sinal haverá da tua vinda? Está sendo respondida. E da consumação do século ou do fim do mundo, o fim de tudo. Certo? E Jesus começa a responder. Essa colocação dele de que há duas perguntas é compreensível porque é uma compreensão teológica errada que a maioria dos pregadores sustentam. Quais são essas compreensões erradas? É de que
aqui está falando apenas da perseguição que haveria de vir sobre o povo judeu, a destruição do templo, a invasão de Israel e a volta de Jesus. E muita gente até interpreta errado aquele texto que diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí eles interpretam que esse fim que virá é a vinda do Senhor Jesus. Mas não. O texto não diz que a vinda do Senhor Jesus é o fim, mas é o princípio do fim. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus vier, aí ele vai destruir o anticristo, ainda vai estabelecer o milênio, vai cumprir todas aquelas pragas, as que temos no Apocalipse, todos os julgamentos do Apocalipse, e o fim virá depois de tudo isso aí, que nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Alguns dizem que vai durar 7 anos e meio, mas não temos como marcar isso, como precisar isso, porque o Senhor não fez isso. Então, estabelecer tempos é a gente ir além disso, e aí, então nós devemos tomar esses cuidados. Eu coloquei aqui que o fim que Jesus se referia, de fato, era o juízo do grande trono branco. É quando ele fala do fim. E isso aqui não vai acontecer por ocasião da volta do Senhor Jesus. Vai acontecer depois que Jesus voltar, que é uma coisa, arrebatar a sua igreja, cumprir todas as sentenças do Apocalipse e, por fim, ele vai concluir a história com o grande trono branco, que é o juízo final. Que aí já está muito tempo depois da sua vinda. Então nós devemos evitar esse erro de achar que a segunda vinda do Senhor Jesus a este mundo será o fim de todas as coisas, porque não é isso que as Escrituras mostram. Eu queria deixar a princípio essas observações para que o vídeo não fique muito extenso e você possa então ir avaliando essas coisas que eu estou lhe dizendo. Eu vou continuar lendo o livro e vou continuar fazendo observações. Se você tiver alguma pergunta relacionada às coisas que nós comentamos aqui, você pode deixar nos comentários aqui abaixo, você pode deixar a sua pergunta e eu vou estar respondendo suas perguntas depois, certinho? Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, em nome do nosso Salvador Jesus.